O Vasco faz acerto de contas com o ídolo do passado. Apresenta nesta quarta-feira reforço? Aguarda a resposta de mais uma contratação. E você vai saber nesse vídeo aqui o planejamento, a logística que o Vasco vai utilizar para o jogo de amanhã em Mirassol. Já te adianto, Vasco viaja hoje e vai ficar em uma outra cidade. Beleza pura, povão vascaíno? Que bom ter você de volta aqui no meu canal, que a cada dia cresce graças ao seu like. Deixa o seu joinha aí, se inscreva no canal, ative as notificações. Juntos, vamos chegar à marca dos 100 mil? Eu vou rodar a vinheta e na volta é hora do Vasco! Vinheta rodada, o tempo que você teve de se inscrever no canal. O meu muito obrigado. Vou retribuir. Venha agora para o meu grupo exclusivo. Criei para você que curte o meu trabalho. Lá tem benefícios exclusivos para você. Estou deixando o link no primeiro comentário fixo. Basta você ir agora no primeiro comentário fixo, clicar e entrar no meu grupo totalmente de graça. Você não paga rigorosamente nada. Vai ter benefícios em dinheiro lá. Vai por mim. Não perca tempo. Bom, o Vasco fez um acerto com o Valdir Bigode. Que bom. O Valdir Bigode estava na RJ, visivelmente incomodado, embora no dia da Assembleia ele tenha votado a favor. Viu que dificilmente iria receber a grana lhe devida, é uma ação trabalhista. Valdir Bigode tem a receber mais de 5 milhões do Vasco. Ele profundamente incomodado, né? Acabou fazendo um discurso, divulgando várias opiniões, né, nas redes sociais, e o Vasco fez um acordo com ele. Pagou a ele à vista a dívida. Então não há mais ação trabalhista, Valdir Bigode sai da recuperação judicial, houve um acerto. Bacana demais, trata-se de um ídolo, estava gerando uma repercussão negativa. Aí você vai me perguntar, Baran, e os outros credores? Gente, cada um briga por si. Estou me referindo ao caso do Valdir Bigode, equacionada a questão. Marino Hinestrosa, o Vasco está apresentando o jogador nesta quarta-feira, o novo reforço, e ele pediu para ser chamado apenas de Marino. Inclusive, na camisa dele vai estar escrito apenas Marino. Ele pediu, o Vasco, através de um comunicado oficial, solicitou também aos órgãos de imprensa que se refira ao Marino somente por Marino. Então não vamos mais chamar o Marino somente de Marino. Boa sorte ao gigante da colina, um baita atacante, uma belíssima contratação. Sobre o Cuiabano, o Jorge Nicola tem informações atualizadas. Hora de falar sobre o Vasco da Gama, que insiste na contratação de Cuiabano. O lateral esquerdo de 22 anos de idade pertence ao Nottingham Forest e foi alvo de alguns clubes no Brasil. Como o Vasco imagina que possa perder o Piton até julho, o Vasco insiste para ter o Cuiabano ainda nessa janela de transferências. A última proposta feita pelo Cruz Maltino aos dirigentes do Nottingham Forest, entre eles Edu Gaspar e também Evangelos Marinax, é de um empréstimo com obrigação de compra, que poderia alcançar até 7 milhões de euros, a gente está falando de mais ou menos 37 milhões de reais. O Forest já havia dito que não o emprestaria em hipótese alguma, a menos que houvesse essa obrigação de compra. Existe a chance de o negócio acontecer e a parte legal para o torcedor do Vasco. O Cuiabano gostou da possibilidade e tem trabalhado nos bastidores para que o avanço aconteça. Só para completar em relação ao Cruz Maltino, o Vasco com a confirmação da saída do Ryan, a chegada do Brenner, o adeus de Verratti, o Vasco ainda busca mais um defensor. Bom, o Vasco aguarda também com otimismo aí o desfecho dessa negociação com o Cuiabano, né? O Marinax precisa liberar o atleta para o Vasco da Gama. Tem uma impressão que o Nottingham aguarda o mercado europeu, a janela está aberta na Europa, o Cuiabano não está sendo utilizado pelo time principal do Nottingham Forest, está jogando no Sub-21,
O Marinacks, num primeiro momento, imaginou que ele pudesse até defender o Rio Ave de Portugal, time que também é do Marinacks, mas não houve, né, essa transferência e me parece que o Nottingham tenta esperar um pouquinho, né, para mantê-lo na Europa em outro clube, mas não pintou interesse. A velocidade do Nottingham talvez seja diferente da velocidade do Vasco. O Vasco tem pressa, o Vasco tem emergência, o Vasco precisa montar o elenco. E o Nottingham está com o jogador encostado, né? Enfim, vamos ver se a gente tem uma solução para isso o mais rapidamente possível, né? Programação do Vasco para a estreia no Campeonato Brasileiro. Você precisa ficar sabendo. Mas antes, o seu sonho de ter uma casa nos Estados Unidos. Já pensou em ter sua casa de férias nos Estados Unidos e ainda aproveitar ela na Copa do Mundo? Se você quer investir numa casa super bem decorada como essa, com muitos quartos para aproveitar pessoas do mundo todo que estão vindo para cá para assistir a Copa do Mundo, a hora é essa. Sala de jogos, cinema, quartos temáticos. É um super atrativo para quem quer locar casas aqui em Orlando. E você ainda vai poder usar quando a sua família decidir vir visitar o Mickey e visitar os parques da Disney. Tá esperando o quê? O momento de investir numa casa como essa é agora. Eu sou Pedro Vieira, o seu corretor de imóveis aqui na Flórida. Tô deixando o link aqui na descrição, hein? Vale lembrar que aí vem a Copa do Mundo dos Estados Unidos, você pode ter uma casa ao invés de ficar no hotel, ou passeio pelos parques da Disney em uma casa com seus amigos e familiares, ou ter uma casa em definitivo, né? Nos Estados Unidos, para morar ou para investir. O link tá aqui na descrição. A viagem do Vasco, meus amigos, a viagem para Mirassol, né? O primeiro jogo do Vasco do Brasileirão, nessa quinta-feira eu vou te contar aqui. O Vasco embarca hoje à tarde, saindo do Rio de Janeiro, por volta das 5h30. E o Vasco não vai para Mirassol. O Vasco vai ficar em São José do Rio Preto, cidade colada a Mirassol, aonde tem um aeroporto, vai servir de base para o Vasco da Gama. Então o Vasco chega em São José do Rio Preto e vai ficar em um hotel distante cerca de 18 quilômetros do estádio Maião, do estádio em Mirassol, onde será realizado o jogo de amanhã. O hotel que o Vasco vai utilizar em São José do Rio Preto fica distante 9 quilômetros do aeroporto. Então o Vasco, né, numa situação bem estratégica, numa logística próxima ao aeroporto, próxima também ao estádio onde irá estrear nessa quinta-feira. Após o jogo contra o Mirassol, o Vasco não retorna para o Rio de Janeiro. O Vasco sai do jogo, do estádio Maião, retorna ao hotel em São José do Rio Preto, 18 quilômetros, dorme em São José do Rio Preto e na sexta-feira, 9 quilômetros até o aeroporto, retornando ao Rio de Janeiro. Não há nenhuma programação para o time do Vasco na sexta-feira no CT Moacir Barbosa. É somente a viagem. Os jogadores vão cada um, né, para a sua residência e o Vasco volta a trabalhar no sábado pela manhã, visando o jogo do final de semana pelo Campeonato Carioca. Se inscreva no canal, ative as notificações e até o próximo vídeo.